O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e a honra de receber, com muito orgulho, o ferroviário Wando Skudlarek. Afinal, 30 de abril é comemorado o Dia do Ferroviário e nós vamos conhecer esta bela história do seu Wando, que tem um amor pela ferrovia. Meu caro senhor Wando Skudlarek, mas seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada da TV Cultura do Brasil. É um prazer falar com o senhor. Olá, professor Aloysio. Com muito prazer vos recebo e sua equipe para fazer esta entrevista. De fato, eu gostei muito da ferrovia, porque eu já nasci ferroviário. Meu pai foi ferroviário, trabalhava, nós morávamos nessas casas pertinho da ferrovia, então me considero que passei minha vida perto da linha ferroviária, né? Que maravilha, aquele sonzinho do trem, o barulho. Aqueles apitos. Que bacana. Mas, seu Wando, prazer é todo nosso, a gente sabe que nas suas veias correm fagulhas de ferro, né? E com muito amor. Se o senhor quiser cumprimentar o público de casa, por gentileza, o senhor pode cumprimentar o pessoal de casa. Cumprimentos o público de casa que está me assistindo. E vou contar um pouquinho da minha história na ferrovia. Excelente, estamos assim bem curiosos porque a referência em relação a esse amor à ferrovia pelo senhor, como telegrafista inicialmente, e depois chegou nos altos postos como ferroviário. Mas antes de nós entrarmos, muita gente diz, o seu Wando que mora ali na Rua 7 com a Coronel Bellarmino, é isso? Sim. Com isso, tal, não sabia que ele tinha toda essa vivência. Mas antes de falar quem foi esse ferroviário, nós precisamos conhecer quem é este menino Wando, onde nasceu, nome dos pais, dos irmãos, entende? Para que te possa fazer uma avaliação e ter uma gratidão maior pelo ser que o Wando é. Por gentileza. Eu nasci em Poço Preto, porque meu pai, como ferroviário, na época trabalhava em Poço Preto, né? Daí, com 3 anos de idade, ele foi transferido para Marcílio Dias. Daí, então, passei quase um tanto da minha vida em Marcílio Dias. O nome do papai e da mamãe, por gentileza. O meu pai chamava-se João Skudlarek, minha mãe Maria, que eu tinha 2 irmãs. Uma chamava-se Clara e outra Alzira. Seu Wando, o senhor falou que é filho da Maria. Me ocorreu assim a mãe de Jesus, né? Maria, um nome muito bonito. Dá para dizer o sobrenome dela de solteira, a família dela, e depois, claro, vai levar o sobrenome do seu pai de casada, por gentileza. Minha mãe, o sobrenome dela de solteiro era Maria Drevnoski. E depois de casado recebeu Maria Skudlarek. Muito bem. Suas irmãs são vivas? Minhas irmãs são falecidas, todas, né, já se foram. Só ficou o velhinho Wando da família. O senhor falou em velhinho, mas eu não estou vendo, né, que tem velhinho aqui. O senhor com todo esse ânimo, essa juventude. Agora vem a questão de curiosidade. Com certeza o pessoal de casa diz, poxa, que idade será que tem seu Wando? O senhor podia dizer a sua idade, por gentileza, seu Wando? Eu nasci em 1933, quer dizer que este ano eu vou para os 90 anos.
Que beleza! Então vai ter uma grande festa aqui, né? Que bacana! Eu sempre digo como é importante você ter longa vida, mas nesta longa caminhada, nesse palmilhar já de 90 anos, sempre ser uma pessoa útil na sociedade. E pelo nosso bate-papo antes, já para elaborar a pauta, eu percebi que o senhor e, claro, o seu grande amor, que é a dona Jurema, os senhores é um casal que caminharam juntos, né, em todos os sentidos. Isso é bacana, realmente é um privilégio. E 90 anos, ora, né, é uma dádiva chegar nessa idade e sendo útil à sociedade. Muito bem, o senhor já falou, 33 a 90 anos, não é isso? E muito bem vividos, né, seu Vando? Ah, me sinto muito feliz nessa passagem desta vida, né? Acredito que cumpri meu dever. Continua cumprindo, porque você tem ainda longos anos pela frente, né? Sim. Senhor Vande Skudlarek, precisamos conhecer um pouquinho da sua formação educacional. Onde o senhor estudou, não sei se você lembra o nome da primeira professora, de colegas da época. Nos conte desse primeiro momento onde o senhor recebeu as primeiras letras para chegar onde está hoje, por gentileza. Antigamente, os pais não mandavam os filhos bem novos. Então eu entrei com 8 anos na escola para fazer. E minha professora foi Juscelina de Paula e Silva. Essa que eu fiz o primeiro ano com ela. Mas foi uma excelente professora. Talvez hoje, nem no segundo ano ou mais, aprenderia o que eu aprendi no primeiro ano. A gente estudava mesmo. Em seguida, a escola chamava-se Escola Estadual, com um emblemazinho EE no bolso. O senhor não esquece até hoje. Daí, nesse tempo, formaram o grupo que chamava-se Manuel da Silva Quadros. Então ali eu tirei o segundo ano, terceiro e quarto. É só o que tinha em... É impressionante essa atenção dessas professoras. O senhor, olha, o senhor já falou assim de letra, o nome da professora. Me remete à nossa primeira professora normalista aqui de Porto da Vitória, a professora Mazília, porque quem passou pelas mãos da professora Mazília se tornaram personalidades, como generais do Exército, muitos políticos, porque a preparação, eu falei com o neto, saudoso Luiz Alberto Araújo, neto da professora Mazília, ele falava exatamente da dedicação da sua avó. E tive o privilégio de trabalhar junto com o pai do Luiz Alberto, que era o filho da professora Mazília, o senhor Darcy Pinto de Araújo. Era uma loja em frente à Cineluz ali, que tinha o Varejo União. Então eu sempre escutava as histórias, por isso que a gente sabe da importância da professora, né? Vamos dizer, do primeiro aninho até o quarto ano naquela época. E o senhor teve esse privilégio de ser bem preparado. Sim, inclusive do primeiro ano em diante, a dona Aline de Triche era uma sumidade em matemática e ela me ensinou a gostar da matemática, né? Então eu sempre me saí muito bem da matemática. Então, como não tinha para frente, só até o quarto ano, e eu queria estudar mais. Daí eu fui para Canoinhas, que era Marcílio Dias era um distritozinho, 4 quilômetros de Canoinhas. Então eu ia de bicicleta para estudar tirar. E ali eu fiz o primeiro grau, não sei se hoje também tem esse nome, primeiro grau e o segundo grau. Daí que ia
fazer vestibular para ir para frente. Olha, então, o antigo ginásio o senhor fez, né? Isso. Muito bem. Daí o segundo grau, que falamos ensino médio, na época era o científico ou um curso técnico. Sim. O senhor foi por conta, bicicleta, enfrentando o tempo ruim, o tempo bom, mas o senhor queria estudar. Mas eu já era telegrafista. Opa! Eu tinha que arrumar um colega para me substituir nesse horário que eu saía pelas 6 e pouco para pegar a aula em Canoinhas e voltava meia-noite e pouco. Então, esse meu colega, João Pedro de Aguiar, que trabalhava para mim até esta hora, quando eu chegava, daí ele ia para casa. Também era um outro telegrafista. Me ajudou bastante nisso. Esse foi um verdadeiro amigo, né? Foi um verdadeiro amigo. Bacana, a sensibilidade dele em poder colaborar para os seus estudos. Olha, pois é. Coisa que a gente não vê muito hoje, né, seu Wander? Hoje é difícil. Mas... E assim o senhor então fez o seu ginásio, fez o ensino médio, segundo grau, né? Sim. Para depois, o senhor chegou então a fazer vestibular. Me conta essa história do senhor enfrentando uma universidade. Sim. Na época tinha, em Canoinhas só tinha Um curso de administração, seria isso? Administração, né? Perfeito. Tá. Então, acho que era FUNPLOC na época. Que tinha. Daí eu ia à noite também fazer o cursinho para estudar para Vestibular. Para fazer o vestibular. E tive a sorte de passar em 7º lugar. Mas na 7º lugar? Certo. Oh, parabéns, seu Wander. Mas na época, o meu filho Wilson, eu também tive 3 filhos, Wilson, Vilmar e Valquíria. O meu filho Wilson estava estudando na Escola Técnica Tupi, em Joinville, e também passou no vestibular para engenharia mecânica. E como na época eu não podia estudar, e também ele, que ainda fora, que tinha gastos, né, que o filho fora. Então eu dei preferência para ele estudar. Poxa, que sabedoria o senhor abriu mão em relação à formação para o filho. Sim. Porque o senhor já estava encaminhado também, né? Pois é, eu já estava empregado. Perfeito. Já. Eu só quero lhe perguntar antes, o senhor já colocou os filhos, a preferência para o estudo do Wilson, né? Sim. Mas eu quero saber como é que o senhor constituiu essa família. Como é que o senhor encontrou aquela mulher da sua vida, a dona Jurema, enfim, me fale um pouco desse momento da conquista da Jurema, se ela já fazia parte da família ferroviária ou não, você veio para a cidade, às vezes porque assumiram alguma atividade, por gentileza, essa curiosidade, constituição da sua família. A Jurema, ela era filha de um ferroviário, chamava-se Valdemiro Carvalho, e na época morava em São Pascoal, e ele foi transferido para Marcílio Dias. Então, quando chegaram com a mudança, eu já fui ver, porque me contaram que o Valdemiro Carvalho tinha uma filha, né? Tinha 2 filhas, mas uma era noiva já. E a mais nova, digo, vamos ver como é que é. Vamos conhecer a filha do chefe? Conhecer a filha do chefe, né? Olha só. E parece que eu estou vendo ela desembarcando do trem, chegando. Olha aí. E parece-me que me deu uma olhada, que eu estava encostado na parede, assim. Fisgou o olhar no senhor, né? Parece que já cruzamos os nossos olhares. E dali,
Era o seguinte, na época em São Pascoal não tinha luz, então tinha rádio a bateria. Sim. Com rádio. E tinha a firma Ozen que trabalhava, tinha bem em frente à estação era a firma Ozen. Então eu com ela numa caixinha levava a bateria até lá para carregar. Nós conversando sempre, nada de namoro, né? Sim. Mas a gente já começou a gostar. O coração estava batendo mais forte, né, seu Vando? E até que começamos a namorar e noivamos, casamos, constituímos 3 filhos, como falei, Wilson, Vilmar e a Valquíria, que trabalha aqui. É advogada, advogada. Isso. E o meu filho também constituiu 2 filhos, que são meus netos. Um deles, o mais velho, agora no fim do ano forma-se em medicina, né? E o outro pretende ser juiz. Opa! Até quando eles vieram passear aqui, ele passava a tarde aqui estudando, mas já para fazer um concurso para juiz, né? Que beleza! Pretende. E sua nora, o nome, é casado com o Wilson? Casada com o Wilson, Suzana, também uma excelente nora, que a gente adora, que quer bem a gente e a gente quer bem ela. E elas constituíram esses 2 filhos que falei. Maravilha, mas que maravilha. A Suzana... E o Wilson continuou os estudos dele, se formou engenheiro, fez especializações. Pelo que eu estou sabendo, ele está terminando o doutorado, é isso? Está fazendo doutorado, vai concluir agora esse ano doutorado, né? Então ele acho que tem que defender uma tese, uma coisa, parece-me que ele falava em Nióbio, sabe? Tudo o que é de Nióbio, né? Olha só. E esse ano, graças a Deus, tem um filho... Neto médico e o filho com o título de doutor. E a alegria para o senhor, para a dona Jurema, né? E já quando passeamos lá, andava com pressão alta e coisa, já consultei com ele. Opa, já? A Jurema está tomando os medicamentos que ele ensinou até hoje, né? Que bacana. Coisa. Se apura qualquer coisa, telefona. Olha, estou com... Perfeito. É bom ter um médico na família, né? Como é? Na verdade, é bom ter filhos, netos e netas que respeitam e são gratos pelo vovô, pela vovó, pelos pais. A Valquíria também tem um menino, né? Tem. E é muito apegado ao senhor, esse menino. Os do Wilson nem se fala também. Como a gente quer bem e eles querem bem também, são 2 maravilhosos netos. Tem o da Valquíria, que é um excelente, é o que nos está ajudando agora, que eu não dirijo mais, então quando preciso de ir no médico ou qualquer lugar assim, ele nos leva, né? E ele está fazendo agronomia, né? Então, mas quando nas folgas dele, ele nos leva... Dá o apoio para o vovô e para a vovó. Apoio, excelente, bacana. Queremos muito bem o nosso neto. Né? Muito bem. E outro filho está solteiro, está tranquilo? O outro filho não quis casar. Então, mas está com certeza feliz da vida, né? São opções que cada um tem na vida, né? Muito bem. Meu caro ferroviário, senhor Vando, nós vamos ter que fazer um intervalinho agora, mas a gente vai voltar para o segundo bloco. E o senhor vai nos explicar no segundo bloco esta sua grande paixão pela ferrovia. Tá? Vai dizer, desde o primeiro momento, se entrou direto, fez concurso, ou se trabalhou gratuitamente antes. Enfim, é interessante o senhor mencionar para que o jovem de hoje perceba que deveria sempre aquele interessado
mostrar sua capacidade e interesse naquela profissão que ele sonhava. Ok? Sim. Então vamos para o intervalo. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, em homenagem ao dia 30 de abril, Dia do Ferroviário, essa bela entrevista com esse ferroviário que corre nas veias as fagulhas de ferro, senhor Wando Skudlarek. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença realmente espetacular, uma linda história de vida do eterno ferroviário Wando Skudlarek. Tá certo, seu Wando? Certo. Ok, então. Olha, nós temos muita coisa para conversar ainda, mas eu anunciei que o senhor iria contar para os nossos telespectadores exatamente como é que o senhor ingressou na Estrada de Ferro, porque o senhor já vem de uma família de ferroviários e vai em conta da dona Jurema, que também carrega fagulhas de ferro nas veias, né? Então nos conta essa bela história, este amor pela ferrovia. Como é que começou? Meu pai, nas horas de folga, era barbeiro, né? E foi cortar cabelo lá um telegrafista chamado José Monteleves. E eu fui conversando com ele, como é que vai, coisa que era conhecido já, porque ele sempre ia lá. Daí ele disse: Wando, você não gostava de ser telegrafista? Digo, sim, gostava. Então por que você não vai praticar telegrafia na estação? Digo, como é que a gente faz então? Você tem que fazer uma carta requerendo do chefe do distrito, que justamente era aqui de Porto União, a permissão para praticar telegrafia. E assim eu fiz. Daí recebi a resposta que concordava com que eu entrasse a praticar, mas sem a responsabilidade de ter que me contratar. Então, eu entrei como praticante de telegrafia gratuito, porque não ganhava nada aquilo para aprender o telégrafo. Então, eu trabalhei 2 anos como praticante de telegrafia gratuito. Isto foi em 1948. Então eu fui até 1950 como praticante. Aprendi tudo, porque fazia tudo. Inclusive os telegrafistas gostavam de ter praticante, porque tinha gente que trabalhava para eles, podiam sair, já quando o praticante já entendia de telegrafia. Dominava já? Já eles podiam ir jogar sinuca e coisa, e o praticante ficava cuidando. Olha só, quer dizer, o serviço estava muito bem assim, servido, né? E quando às vezes tinha um trem entre as barras querendo pod, então eu como praticante dava o pod e assinava a assinatura do telegrafista, que eu não podia fornecer. Daí eu dava a licença para o trem vir e corria lá no bar para dizer, olha, já dei o pod para o trem tal, né? Então, daí eles vinham lá, atendiam, então eles gostavam de ter praticante, e com isso a gente aprendeu tudo quanto é serviço. Eles punham a gente a trabalhar, e em 1950 eu fui nomeado para a estação de Rio Natal. Opa! Foi longe, nunca saí Rio Natal. Rio Natal, da serra, descida da serra de Curupá, né? De Curupá. E foi eu chorando, né? Nunca saí de casa. Coração partido. Partido.
cheguei Mas lá. fez o concurso, fez o teste? Como é que foi essa nomeação? Para entrar nessas aulas, fiz o concurso, né? Opa! Fiz o concurso. Tinha que esperar uma época para fazer o concurso de muitos praticantes que tinha, eles escolhiam uma época assim para todos fazer, né? Então nós fui fazer em Mafra o concurso. Fiz a prova e tive o prazer de tirar em primeiro lugar no distrito. E daí, entre todos os outros distritos, eu tirei o 8º lugar, né? Oh, muito bem classificado, Silvano. E como no terceiro distrito, que era o nosso, eu tirei em primeiro lugar. Olha só. E assim formou-se o telegrafista. O telegrafista, o funcionário oficial da rede. Daí. Poxa, aquela emoção, o senhor era jovem, né? Sim. De passar no emprego que dava estabilidade, que tinha uma ascensão, e realmente, quem fazia parte da rede tem até hoje um orgulho enorme, né? Ele se sente honrado, e isso eu sinto sempre quando converso com o senhor, nas suas palavras, e dos demais ferroviários aqui, que a gente convive, conhece, sabe. Até quero aproveitar esse momento para deixar um grande abraço a todos os ferroviários pela questão do dia 30. E eu gostaria que o senhor mencionasse mais funções junto à rede, por gentileza. Fiz concurso para agente de estação, né? Também passei, né? Trabalhei uma porção de anos como agente de estação. Daí fiz concurso para supervisor de estação. Também passei. Então, daí que eu vim para trabalhar em Porto União como supervisor de estações, né? E com isso eu me orgulho, porque desde o começo da minha vida eu comia o pãozinho ganho da estrada de ferro, né? Opa, olha então, só. E criei meus filhos com coordenado então a gente se orgulha, né, de ter trabalhado numa empresa assim. E, Silvano, nessa profissão como telegrafista, acho que o senhor teve uma grande oportunidade, porque acho que naquela época, não sei se era assim, não, mas 24/48. Então, e o senhor não deixava esse tempo de ociosidade voar. Não. O senhor canalizou para outras atividades. Nos fale desse seu interesse. Eu sei que a primeira atividade foi voltada para eletrotécnica, conserto de aparelhos, de rádios, de válvula, enfim, toca-discos. Nos fale dessas outras funções que ajudou muito no seu orçamento familiar e o senhor se tornou uma pessoa, um autodidata, porque o senhor aprendeu por conta praticamente. Por gentileza. Pois é, eu toda a vida gostei assim da parte técnica, assim. Então tirei o curso da Monitor de São Paulo como radiotécnico. E ali comecei, inclusive montei uns 5 rádios, né? Eu comprava o chassis do rádio e as peças, válvula, tudo que precisava, e montava lá. E daí fazia a caixa, o móvel, mandava fazer na marcenaria, a caixinha, coisa. Conforme o seu gosto, né? Conforme então a marca do rádio era WS? Vando Escuda Larec? Olha só. Mas como Marcílio Dias era um lugar pequeno, assim, não comportava ser radiotécnico, então eu resolvi, preciso fazer outra coisa para ajudar, porque a Jurema era costureira, fazia enxoval de noiva, fazia as flores, e eu, na minha parte, queria também aproveitar a folga, porque a nossa estação sempre teve mais ferroviários. Então,
porque da Marcílio Dias saía o substituto para os telegrafistas que entravam em férias, nós chamávamos do longo da linha, que era, por exemplo, que nem de Mafra, de Marcílio Dias a Mafra, tinha bastante estações, e eles entravam em férias. Então nós saíamos substituir o de Marcílio Dias a Porto União também. Um banco de reserva de profissionais, seria isso. Taunay, Paula Pereira, Santa Leocádia, Paciência, Felipe Schmidt, Valões. Então, todos esses lugares, eu trabalhei quase em tudo quanto é lugar. Por causa que saía substituir, já conhecia outras pessoas, outros costumes, né? Foi procurar um conhecimento em mais uma atividade. Casamento lembra fotografia. Diz a dona Jurema que o senhor parece que passou a registrar como fotógrafo os casamentos. Confere? Sim. Daí fiz o curso de fotógrafo. Eu tenho o certificado de todos esses cursos. Fiz o curso de fotógrafo. Na época, revelava os filmes preto e branco na mão. Montei um laboratório com uma luzinha vermelha. Perfeito. Que o filme Sem Asas ainda concedia a gente ter uma luzinha vermelha, mas o de 400 asas precisava ser no escuro mesmo. Mas, Silvando, quantas emoções, porque o senhor vê nascer a fotografia, né? Sim. Na hora que está revelando ali, diz que uma das grandes emoções do fotógrafo, ele vê a qualidade surgindo aquela imagem, né? Isso deve ser fantástico, né? Pois é, comprei o ampliador, o meu ampliador podia fazer foto de 40 por 40, né? Opa, para a época. Na época, né? Esmaltadeira, usava-se fazer a fotografia e esmaltar ela para ficar brilhosa, né? Isso. E tudo. E daí trabalhava quando tinha umas festas, saía tirando fotografia. Daí a firma Osner era na frente da estação. Daí tinha muita moça que trabalhava lá, trabalhava com parquet, aquele soalho. Sim. Com parquet. E daí eu fazia a amostra, chegava meio-dia, elas queriam ver a amostra, e daí escolhia as fotografias que elas queriam, e eu revelava, fazia. Que beleza! E fazia um dinheirinho extra, né? Que bacana! Mas dizem que a pessoa que pegava o trem não podia perder a hora, é verdade? Sim. E daí o senhor passou a ser relojoeiro, confere? Sim, sim. Eu também fiz o curso de relojoeiro, né? E arrumava relógio. É a profissão que mais me ajudou, assim, porque todo mundo tinha relógio. Perfeito. E sempre algum dava defeito, né? E coisa, então, trocava eixo, trocava os rubis, cabelo, corda quando arrebentava. Que beleza. Então, o senhor, um homem de multiutilidades. E aí, para encerrar essas profissões à parte que o senhor desenvolveu, enfermeiro também? Sim. A doutora Adair, que era a nossa vizinha... Sobrenome dela, por gentileza? Adair Dietrich. Ah, da Academia de Letras. Isso, da Academia de Letras. Ela dizia, Wanda, você não quer aprender, não quer aplicar as injeções que ela não queria aplicar nos netos. Ela tinha uma porção de netos e eu não queria. Daí ela me ensinou as partes e coisas, mas daí eu não me conformei também, né? Digo, sim, eu queria saber o que eu estava fazendo e perfeito. Como e porquê e coisa. Daí comprei um livro que é Curso de Enfermagem e ali eu comecei a me ver como aplica a injeção na veia, onde, como no músculo, onde que não pega um nervo, uma coisa. Então era uma orientação mais científica através das leituras, nessa prática de ser um autodidata naquilo que realmente queria colaborar com a população. Só que
essa profissão eu fazia gratuita, né? Como uma ajuda, porque Que bacana esse lugar espírito altruísta do senhor, pô. O lugar era de gente pobre, de filhos de operário. Daí ficava doente uma criança, tinha que ir para Canoinhas, para aplicar uma injeção, tinha que ir para Canoinhas, porque ninguém não aplicava. Então eu aprendi. E na época tinha aquela doença, dava muito meningite. Perfeito. As crianças, então tinha que aplicar injeção, tinha uns que era de 6 em 6 horas, às vezes fazia meio-dia, ia meia-noite na casa, e os que eu começava em horas diferentes, eu posava na casa Dedicação total, seu Wander. Porque tinha horário para, em vez de levantar de madrugada, já dormia na casa da pessoa que iria tomar injeção. Poxa, que exemplo maravilhoso. Olha só, a juventude vai assistir o programa e vai perceber que existia gente de fibra, de garra, com esse espírito altruísta. Seu Wander, eu sei que o senhor tem histórias maravilhosas, né? Essa aí, desse trabalho altruísta como um zelador pela saúde da população, para atender a população mais necessitada. É um belo exemplo. Eu tenho minha seringa, tenho uma caixinha, uma coisa onde que a gente tirava, punha álcool lá e água para cada vez esterilizar a agulha e o aparelho, esterilizava assim, né? Isso eu lembro, eu era criança, ia alguém na casa aplicar a injeção que estava doente e ia levar todo esse equipamento. E mesmo aqui, o seu Frederico Jung, o pai do saudoso também Dr. Vilinho, o avô do Juco, né? Aqui na Farmácia União, você chegava ali, ele também esquentava aquele aparelho. Ele tinha uma parede que ele espirrava a injeção. Aquilo eu sempre até falei para o Juco, aquilo é uma obra de arte, porque era tudo colorido, conforme a cor da injeção. Né? Quando desmancharam aquela casa, se fosse hoje, eu compraria aquela madeira para mostrar o trabalho do seu Frederico Jung, né? Pai do Dr. Vilinho e avô do Juco. Seu Vando, eu sei que o senhor tem belíssimas histórias. A gente volta amanhã depois para trabalhar um outro lado, que o senhor exerce muito bem as atividades voltadas para a comunidade, mas eu preciso finalizar. Mas antes de finalizar, eu preciso que o senhor nos fale uma ou duas curiosidades que aconteceu quando o senhor estava no exercício da função de ferroviário. Algo que realmente chamou a atenção, por gentileza. Eu tenho duas passagens assim que até hoje parece que eu estou vendo e agradecendo a Deus que não aconteceu nada. E subindo a serra do Uruguai para Piratuba, né, que saía os trens, eu vinha na máquina fazia minhas passagens pelas estações para aproveitar o tempo. Quando tinha um trem de carga, eu vinha na máquina para ir em outra estação nós ficava nas estações para orientar os agentes, os telegrafistas e coisa. E numa certa passagem que deve existir até hoje, só que não existe mais a trilha, era uma pedreira, foi cavada nessa pedreira uma distância certa para construir a linha naquele pedaço, né? E, claro, um pouco de sobra de cada lado, como que precisa ter os trens. E nós subindo a serra, não sei o que houve, se tinha alguma coisa, sei que a máquina descarrilou. E, por sorte, ela descarrilou e semi-tombou, encostou
nas pedras. No barranco? No barranco. Se ela caísse para o outro lado, o Rio do Peixe passava lá embaixo, uns 200 metros. Lá se ia a composição inteira, como já aconteceu. Na pirambeira, como diz o caboclo. Pirambeira, isto mesmo. Então, escapei de uma, assim, então aquilo me emocionou e não esqueço nunca, parece que estou vendo. Uma passagem mais ou menos parecida com essa, só que teve um corte, mas já dos dois lados pedra, e justamente numa curva. E acabava-se a curva, então a linha era feita aterrada e feita a linha. E teve um tanque de água, um depósito, alguma coisa assim que rompeu-se, e essa água veio com tanta velocidade que tirou toda aquela camada de terra que apoiaria, seria um amortecedor do trem. Isto. E os trilhos ficaram pendurados assim, uma distância mais ou menos de 10, 12 metros no ar, só pendurados, né? E, inclusive, devia ser um tanque de peixe, alguma coisa, porque até a gente achou traíra lá por perto da linha, né? Olha só, que arrebentou. Isso, e daí, numa curva assim, quando o maquinista avistou assim umas árvores no meio da linha, né? Freou como pôde, aplicou freio e nós chegamos a 7 metros onde a linha estava pendurada. E a composição inteira ali, a máquina lá, daí não tinha escape também, caía a máquina ali, a gente dentro da máquina ali. Então, agradeço. Dois momentos que o senhor... Dois momentos assim que... Viu a morte de perto. Que eu vi a morte de perto e vi uma ajuda de Deus que não aconteceu, né? Por isso que eu também sou muito devoto, né? Muito bem. A vida é algo espetacular que Deus nos concede e nós temos o compromisso de zelar pela vida. Está aí o senhor, vai fazer 90 anos, com belas histórias, com momentos emocionantes, eu diria momentos inolvidáveis, como foi também dia 30, homenagem que fizeram para o senhor, aqui seus antigos colegas de 35 anos, e a gente vai postar aquela fotografia, né, onde o senhor foi homenageado, puxou o apito do trem. Então, a Prefeitura de Porto União, aqui, a cultura, tocada pela Alice, o prefeito Eliseu, realmente tem dedicado muito àquelas pessoas que estão fazendo história, fizeram história e estão fazendo história. E no dia 30 de domingo, essa homenagem aos senhores, o senhor estava lá, com a sua esposa sentada na Jurema e apertando o apito do trem, não é isso? Sim. E o sinal também. Foi um momento realmente fantástico. Quero parabenizar o senhor e mais uma vez todos aqueles, a família ferroviária que foram domingo, bastante gente de fora que veio, e é isso. Os dormentes estão com os nomes daqueles que construíram e agora também estão homenageando aqueles que estão vivos, né? O nome está indo nos dormentes ali. Enfim, é uma homenagem belíssima e merecida. Seu Vando, eu preciso que o senhor deixe uma mensagem para o nosso público, lembrando daqueles que já partiram, dos saudosos ferroviários, dos aposentados, como o senhor, tem tantos outros aqui, né? A gente não quer mencionar mais nomes para não comprometer, são pessoas amigas, eu me dou muito bem com todos, e também dentro dessa mensagem para aqueles que sonham em ser um ferroviário, se vale a pena. Então, por gentileza, fique à vontade, posso se dirigir à Câmara e dar a sua mensagem. Sim, eu quero dizer para meus, seja aposentado, mas meus colegas ferroviários e para quem pretende ser ferroviário, que é uma belíssima passagem, né? Um bom... Como eu assisti momentos bons, parabenizo
a todos os ferroviários que ainda vivem, que dia 30 me homenagearam, e para essa fabulosa equipe da TV 1000, que o professor Aloísio e as suas ajudantes que estão me filmando, meus parabéns, agradeço, muito obrigado por me prestar essa homenagem, que fica uma lembrança para os meus filhos da minha passagem, que talvez coisas que nem eles não sabiam, vão saber. Então, muito obrigado, professor Anísio, muito obrigado mesmo. O senhor merece, seu Wando. Essa equipe da TV 1000. O senhor merece, o senhor construiu. O senhor é resultado daquilo que o senhor se dedicou no dia a dia, juntamente com sua esposa Jurema. E para aqueles que querem ser ferroviário, vale a pena? O senhor pode dar uma mensagem para aqueles que pretendem ser ferroviário. Quem quer ser ferroviário, vale a pena. Se dediquem, façam concurso e coisa, que daí vão para frente, é maravilhoso. Muito bem, seu Wando, o senhor nos emocionou. A minha pessoa, a toda a equipe, e em nome dessa equipe maravilhosa da TV 1000 aqui que me acompanha, nós queremos agradecer a sua presença. Foi uma aula que o senhor nos deu hoje, uma bela história. Oxalá, né, se os brasileiros num percentual, digamos, elevado, tivesse essa história, essa oportunidade de vida, como o senhor está tendo, e somando na sociedade, sendo um instrumento de transformação. O senhor está de parabéns. E eu tenho insistido semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. E educação não pode ficar sem oração. E aí eu tenho que pedir um especial favor para o senhor. Para encerrar, o senhor vai nos rezar o Pai Nosso, mas através do telégrafo. Pode ser, seu Wando? Pode. Beleza, maravilha. Muito obrigado.